Bom dia, pessoal. Você já deve ter ouvido falar que no primeiro século as pessoas tinham um só pensamento, baseado em Atos, que vai dizer que eles tinham um só espírito, uma só mente, e ninguém ali passava necessidade. Parece muito bonito isso, quando a gente tenta olhar e pensar da seguinte forma: não existia discordância entre eles. Parece muito lindo, mas isso não é a verdade a respeito dos textos. O texto mesmo diz, lá em Atos 4, que havia um só espírito e uma só mente, e que não havia necessitado entre eles. Só que ninguém para fazer uma pergunta bem simples. Se havia um só pensamento, então por que existia tantos conflitos de ideias no Novo Testamento? Eis a questão. Na primeira carta aos Coríntios 1, 10 ao 12, Paulo fala que existia divisões. Uns diziam que eram de Apolo e outros diziam que eram de Paulo. Na carta aos Gálatas 2, 11 ao 14, você vai ver um confronto bem direto entre Paulo e Pedro por causa de um comportamento e por causa de uma coerência. No próprio livro de Atos, capítulo 6, verso 1, vai surgir uma reclamação, porque as viúvas estavam sendo negligenciadas. Então surge a pergunta: o que está acontecendo nos textos? Existe uma contradição? Não existe contradição. O problema é que nós fomos acostumados a ler os textos de forma superficial, como se cada frase ela fosse uma realidade absoluta. Mas não é bem assim que os textos antigos funcionam. O texto em Atos, ele diz que havia uma só mente. Ele não está dizendo que todo mundo pensava igual em cada detalhe da vida. Ele não está dizendo isso. O autor está descrevendo ali a característica principal da comunidade, daquelas pessoas que se reuniam nas casas de forma livre. Qual era essa característica principal? Unidade de propósito, a crença na ressurreição em Cristo e o cuidado em relação às viúvas, os órfãos e os necessitados. Tanto que o foco do texto não é filosofia e nem debate teológico. O foco do texto é que ninguém ali passava necessidade. Ou seja, existia uma unidade ali. Mas essa unidade não era das opiniões. Essa unidade, ela se demonstrava nas atitudes. Enquanto isso, quando você olha para as cartas, você vê divergências, você vê tensões, você vê debates teológicos. Por quê? Justamente por causa desse conflito de ideias que estavam formando a crença, a base do Novo Testamento. Isso muda completamente a forma como a gente entende o cristianismo primitivo. Por quê? Porque ele não era
um ideal perfeito, como muita gente imagina, mas ele também não era um caos total, como muitos críticos afirmam. Era algo muito mais humano, mas havia um núcleo que era muito forte, que era a fé em Cristo. Mas também sobre esse núcleo havia muitos debates. Então existia uma unidade, mas isso não significa uniformidade. Talvez o maior erro hoje seja justamente esse: ler textos que falam de unidade como se fosse prova de que não houvesse divergências entre eles. Os textos mostram pessoas diferentes, com histórias diferentes, todas tentando chegar a um consenso através de discussões e opiniões diferentes. Beleza? Valeu.